Capítulo 205 Interior do templo. O par de olhos azuis cristalinos examinou a área onde Zhaofeng estava. Os fios de energia mental se estendiam como uma teia de aranha. Zhaofeng sentiu o chão abaixo dele tremer e se quebrar de repente, tornando-se um abismo. No ar, várias bolas de fogo, que pesavam várias toneladas, voaram em sua direção. A destruição que eles poderiam causar poderia até ameaçar a vida daqueles no reino espiritual verdadeiro. Na linha entre a vida e a morte, um brilho azul apareceu no globo ocular esquerdo de Zhaofeng e a luz azul na dimensão de seu olho esquerdo girou mais rapidamente. Agao. Zhaofeng respirou fundo enquanto a ilusão à sua frente se despedaçava. Suas costas estavam cobertas de suor frio. A ilusão da figura encapuzada quase fez com que Zhaofeng caísse nela. Lembrando que, mesmo a raposa ilusória, cujo forte era ilusões, não pôde afetar Zhaofeng. Não? Não é apenas uma simples ilusão, é também um ataque de energia mental. Se meu olho esquerdo não dissolvesse o ataque, eu teria sido mentalmente ferido, o que é ainda mais aterrorizante do que ser ferido fisicamente. Zhaofeng começou a analisar o ataque da figura encapuzada naquele momento. Seu oponente era eficiente na utilização da energia mental e as ilusões que ele criou eram quase reais. Neste momento, Zhaofeng teve uma estimativa clara da força da figura encapuzada. É que estava no sétimo céu do reino ascensionado pelo menos e sua energia mental era comparável ao reino espiritual verdadeiro. Estou imaginando coisas. A figura encapuzada tinha um olhar interrogativo em seu rosto. Ele estava extremamente confiante em seus instintos, era uma habilidade que aqueles que treinavam na energia mental tinham. Ele havia enviado uma ilusão para aquela área naquele momento, mas não houve resposta. Mesmo alguém no sétimo céu do reino ascensionado ficaria ferido quando enfrentassem este ataque. A figura encapuzada não deve ser capaz de me ver. Zhaofeng soltou um suspiro. Sem dúvida, o manto das sombras era um tesouro de nível herança. À noite, o efeito de invisibilidade dobrou e permitiu que sua figura se mesclasse completamente na escuridão. Além disso, Zhaofeng tinha acabado de usar todo o poder de sua linhagem e ele tinha ativado o poder de invisibilidade ao máximo. Miau. Miau. Neste momento crítico, um pequeno gato cinzento saltou sobre a árvore. O quê? O coração de Zhaofeng literalmente parou e ele o amaldiçoou interiormente. Aquele pequeno gato ladrão, porque ele tinha que sair agora. O pequeno gato ladrão sorriu e encarou a figura encapuzada. Um gato que sabe invisibilidade. Que espécie é essa? A figura encapuzada era curiosa. Chua! O pequeno gato fundiu-se na escuridão e desapareceu. Que porra é essa? O gato pode ficar invisível também. Zhaofeng estava aturdido, mas pensando nisso, gatos eram noturnos e o pequeno gato ladrão tinha uma origem misteriosa. Cara, o gato saiu de um ovo. Mais mistério do que isso. Miau. Miau. O pequeno gato ladrão apareceu em uma grande árvore a 10 metros da figura encapuzada. Este gato é muito interessante, talvez tenha uma linhagem especial. A figura encapuzada decidiu pegar o gato. O pequeno gato ladrão sorriu e cuspiu uma moeda de bronze de sua boca. A moeda foi jogada no ar pelo gato e continuou girando antes de pousar de volta em sua pata. Não é esse o tesouro que o gato engoliu durante o julgamento. Zhaofeng olhou para a moeda de bronze.
A figura encapuzada não parecia entender o que o pequeno gato estava fazendo, mas ele podia ver a expressão gutural do gato. Isso não é bom. De repente, ele exclamou e se virou. Que eu sou? Uma luz vermelha voou do lado oposto do antigo templo. Naquele instante, a aura do reino espiritual verdadeiro fez com que inúmeros seres tremessem de medo. Uma aura do reino espiritual verdadeiro. A figura encapuzada não podia ser menos cauteloso com o gato estranho agora porque a aura dele tinha sido travado nele. O pequeno gato ladrão engoliu a moeda antes de sentar na árvore, pronto para assistir a um show. A luz vermelha logo parou no meio do ar, e se dissipou revelando um velho de vestes vermelhas e um jovem de cabelos ruivos, que tinha cerca de 17 a 18 anos de idade. Mestre? Ele está aqui. Foi aqui que ele tramou contra mim. O garoto de cabelos vermelhos apontou para a figura encapuzada. A figura encapuzada riu friamente enquanto seus olhos azuis cristalinos os varriam, enviando uma onda invisível. As sobrancelhas do velho de vestes vermelhas se enrugaram e ele foi capaz de bloquear este ataque, mas o jovem ao seu lado gritou: Hronger! O velho de vestes vermelhas imediatamente protegeu o jovem e ele enviou uma tempestade de areia vermelha na figura encapuzada. Instantaneamente, o chão estava queimando. A figura encapuzada entrou em pânico e recuou, obviamente incapaz de conter um cultivador do reino espiritual verdadeiro. Se ele fosse atingido por aquela energia de frente, ele ainda morreria, mesmo se ele tivesse atingido o ápice do sétimo céu do reino ascensionado. Vá! A figura encapuzada cuspiu um bocado de sangue e recuou dentro da matriz ilusória. HMPH. Então você é do santuário antigo. Sendo um membro dos 13 clãs, por que você atacou Hronger? O velho de vestes vermelhas alimentou o jovem com uma pílula espiritual e então ele entrou no templo antigo. Na situação atual, parecia que as forças dentro do antigo templo não só tinham atacado os do clã Lua Quebrada, mas também haviam combatido facções próximas. O jovem de cabelos vermelhos tinha alcançado o quinto céu do reino ascensionado e ele seria colocado entre os 5 primeiros dentro do clã Lua Quebrada. Durante o caos, Zhao Feng tinha saltado para uma árvore de 100 metros de altura. Em pé no topo da árvore, Zhao Feng podia ver a situação dentro da matriz ilusória. O velho de vestes vermelhas foi emboscado várias vezes, mas por ele estar no reino espiritual verdadeiro, ele instantaneamente matou 5 a 6 pessoas. Aqueles que foram mortos estavam todos no quinto céu do reino ascensionado pelo menos e eles foram mortos em um movimento. Esse é o poder do reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng ficou sem palavras. Zizi, um ancião do clã Lua de Prata é de fato formidável, mas você não pode ver a semente controladora de coração implantada no jovem. A figura encapuzada riu maliciosamente. O quê? Semente controladora de coração. A expressão do velho de vestes vermelhas mudou drasticamente. Toc! Uma pequena faca esfaqueou o peito do velho de vestes vermelhas. Era o jovem de cabelos vermelhos. Hronger, você! O velho de vestes vermelhas gritou e ele enviou o jovem voando com uma onda de força verdadeira. O primeiro então rugiu imediatamente: enquanto eu matar aquele que colocou a semente controladora de coração em Hronger, ele poderá recuperar sua liberdade. Em cima da árvore, Zhao Feng revelou uma expressão pensativa. O velho de vestes vermelhas pertencia ao clã Lua de Prata, um dos clãs que participavam do encontro dos 3 clãs.
Enquanto a figura encapuzada pertencia ao santuário antigo, outra facção dos 13 clãs. Então neste momento, a situação no templo antigo mudou. Gigi. Um cadáver de sangue de veias prateadas saiu do templo antigo. O cadáver de sangue de listras prateadas tinha uma aura fria e seus olhos estavam vermelhos. Ele liberou uma aura que era ainda mais poderosa do que a figura encapuzada. É ele. O protetor dos cadáveres de sangue. O coração de Zhaofeng quase parou quando ele viu isso. O cadáver de sangue de listras prateadas era o que ele havia encontrado na caverna da Lua Escarlate. Naquela época, o cadáver estava extremamente fraco desde que tinha acabado de despertar, mas mesmo assim, quase matou Zhaofeng e companhia. Agora, o protetor dos cadáveres de sangue tinha, pelo menos, recuperado sua força de volta ao meio passo do reino espiritual verdadeiro e seu corpo era extremamente poderoso. Ele recebeu um golpe direto do velho de vestes vermelhas e ainda avançou. O corpo do cadáver era incrivelmente resistente e poderia até mesmo bloquear os ataques de alguém do reino espiritual verdadeiro. A figura encapuzada permaneceu de longe e continuou usando ataques de energia mental para interromper e atrapalhar. Mas mesmo assim, é difícil derrotar alguém no reino espiritual verdadeiro. Zhaofeng analisou. E de fato, os dois não planejavam vencer. Em vez disso, eles recuaram pouco a pouco e logo foram capazes de recuar para o antigo templo. O velho de vestes vermelhas e o jovem seguiram-nos imediatamente. Uma coisa estranha aconteceu. No segundo em que todos entraram no templo antigo, tudo ficou quieto. Era como se o velho de vestes vermelhas e o jovem tivessem sido devorados por uma besta. Zhaofeng sentiu o poder da energia mental dentro do templo. Logo depois, o velho e o jovem saíram do templo sem expressão e partiram. Era como se nada tivesse acontecido. Muito estranho. O coração de Zhaofeng tremeu. Ele respirou fundo antes de circular seu olho esquerdo para o máximo. Ele então olhou através da entrada e podia ver a situação atual dentro. Dentro do templo. Tanto a figura encapuzada quanto o protetor dos cadáveres de sangue tiveram lesões. Isto especialmente para o protetor, seus ossos tinham quase caído. Se fosse outra pessoa a meio passo do reino espiritual verdadeiro, provavelmente já teria morrido. No meio do salão havia um futon que tinha um esqueleto sem vida sentado em cima dele. No entanto, as bases do esqueleto continham duas chamas vermelho escuro. Zhaofeng instintivamente mudou seu olhar do olho esquerdo para longe delas. Agao. As luzes dos olhos do esqueleto tornarão-se mais escuras e sombrias, como se estivesse ficando mais fraca. Não me admira que o grande Lorde seja um dos 12 líderes da divisão. Mesmo em um estado tão fraco, ele ainda é capaz de controlar alguém no reino espiritual verdadeiro. Dentro dos olhos da figura encapuzada havia profundo respeito. Uma voz veio do interior do esqueleto, é apenas alguém no primeiro rank do reino espiritual verdadeiro, o rank humano verdadeiro. Eu matei inúmeras formigas como ele no passado. Vocês dois fizeram um papel em enfraquecê-lo, permitindo-me finalmente controlá-lo. Agora, preciso de meio mês de descanso. Embora Zhaofeng não pudesse ouvir o que eles estavam dizendo, ele ainda se sentia gelado. Líder da divisão, este lugar provavelmente não é seguro de qualquer maneira. Nós expandimos muito rápido, provavelmente chamou a atenção dos 13 clãs. O protetor dos cadáveres de sangue disse preocupado. Isso mesmo,
mas antes disso. De repente, uma luz vermelha saiu das órbitas dos olhos do esqueleto. Droga! Zhao Feng, que estava de pé sobre a árvore, sentiu sua mente queimar, como se algo tivesse sido aprisionado nela. Voiou, você vai para fora e capture aquele pirralho. Eu já coloquei uma marca fantasma nele. Você só precisa senti-lo e qualquer força sua pode matá-lo. O misterioso esqueleto disse. Miau. Miau. O pequeno gato ladrão de repente saltou para trás no bracelete interespacial. A missão foi concluída, vamos. O manto cinza nas costas de Zhao Feng balançou e como um relâmpago, Zhao Feng acelerou na escuridão. Pirralho, você não será capaz de fugir. Os olhos azuis da figura encapuzada se fixaram em Zhao Feng.